Salmo, capítulo 34. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até o verso 10. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. O Salmo capítulo 34 é um salmo muito famoso. Ele é um salmo de Davi e ele é conhecido como ser um salmo que vai contar uma história de amor. Então ele vai falar sobre o amor de Deus por nós durante todo o salmo. E ele trata diversos aspectos do amor de Deus. Tanto que no versículo 19 e no versículo 20 ele vai falar sobre Jesus. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. É um salmo que é atribuído à figura messiânica. Fala, olha, isso aqui está falando de Jesus. Nenhum osso de Jesus vai ser quebrado. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Então ele vai contar essa história de amor. É um salmo que ao longo do tempo sempre foi um cântico para os cristãos falando sobre o amor. Então dizem que na época de Roma, quando os cristãos eram levados para dentro do Coliseu e teriam que enfrentar os leões, eles cantavam esse salmo. E nos versículos que nós lemos, ele vai tratar de alguns assuntos específicos. Então a primeira coisa que ele vai falar é sobre o medo na vida dentro do crente. Do versículo 4 até o versículo 6, ele vai falar sobre o medo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Primeira coisa que Davi está querendo falar, olha, quem é crente também tem medo. Se você é filho de Deus, se você é judeu, se você é cristão, se você acredita no Senhor, entenda uma coisa, você tem medo. Não é porque eu sou crente, não é porque eu acredito no Senhor, de que eu não tenho mais medo, de que eu posso fazer o que eu quiser. Aquela história de que não, eu acredito no Senhor, então eu não tenho medo do coronavírus, eu saio na rua, eu não uso álcool em gel, eu não tomo as precauções devidas. Não, olha, você também tem que ter medo, você tem medo. Tem medo do que vai acontecer amanhã. Você tem medo de, talvez no meio dessa pandemia, não conseguir cuidar da sua casa. Você tem medo. Mas a Bíblia fala, olha, busca o Senhor, porque Ele vai tirar o seu medo. Busca o Senhor, porque Ele vai tirar o temor que você tem. Busca o Senhor, porque toda essa dificuldade, tudo isso que está te atormentando, tudo isso que não te deixa dormir, Ele vai tirar. Ele vai acalmar o seu coração. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busque o Senhor para esse medo sair. Busque o Senhor para essa dor acabar. Busque o Senhor, porque o Senhor tira fora o medo. O Senhor lança fora todo o desespero. E aí a partir do versículo 7 até o versículo 10, ele vai falar sobre como o Senhor tira fora o seu medo. E como o Senhor ele vai cuidar de você. Ele vai falar, olha, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, Ele os livra. Provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz aquele que nele se refugia. Temam o Senhor porque vocês são santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões passam necessidade, mas os que buscam o Senhor não têm falta. Olha, você tem medo, e Deus quer tirar fora esse medo. E Deus também quer cuidar de você. Olha, busca no Senhor, acredita nele, porque o anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que temem o Senhor. Porque aqueles que são santos, aqueles que buscam a santidade, olha, nada vai faltar àqueles que o temem o Senhor. Olha, os leões podem passar fome, mas aquele que teme o Senhor não passa fome. Davi está dizendo, olha, você tem medo do que pode acontecer amanhã, mas confia no Senhor. Busca Ele, Ele vai tirar fora esse medo e Ele vai mostrar para você de que quem está com o Senhor não sente falta. Ah, significa que não vão ter dificuldades? Não, dificuldades vão ter. Mas Deus está falando, olha, eu vou cuidar de você. Olha, eu vou estar com você. Talvez você ache que está faltando, mas não está faltando. Eu vou fazer com que você entenda que aqueles que me temem, aqueles que me buscam, não têm medo e nada falta.
Vamos orar assim. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos em Ti. Nós tememos o Senhor. Então, Deus, nós pedimos, primeiro, tira fora o medo. Porque tem sido uma época, Senhor, onde todos têm medo. Tem medo de que a economia do país não gire, tem medo de que seus familiares sejam afetados por isso, tem medo, Senhor Jesus, de sair na rua e encontrar com corona, encontrar com uma doença. Tira fora o medo, Jesus, e mostra pra gente que nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco e aqueles que temem o Senhor não sentem falta de nada. É isso que nós pedimos, Deus. Amém.